Muito bem, pessoal. Boa tarde. Espero que estejam todos bens. Comunicando aí que nós estamos gravando esse treinamento para depois vocês terem acesso. Estamos chegando a 50 participantes, é mais ou menos os hotéis que realmente imaginamos que já estão optando pelo lucro presumido. É importante ressaltar que aqui nós só vamos tratar de lucro presumido. A Lu vai fazer a explanação de como é que funciona e como é que nós preparamos esse primeiro mês para ajudá-los. E importante ressaltar que, apesar de ser uma planilha Excel que nós vamos demonstrar aqui, acho que já é de conhecimento da maioria que nós fizemos um trabalho interno, foi até um tema da comunidade do ano passado, buscando um software de imposto de renda, e esse software foi adquirido, está em fase de implementação. Acho que a maioria de vocês recebeu um e-mail já pedindo dados de 2024 para enviar. Espero que todos aqui estejam em dias, porque esse dado é importante que vai ajudá-los na ECF que se aproxima. E nós também vamos acelerar a implantação desse software para 2025, principalmente nos hotéis que já estão com lucro presumido. Assim terão a ferramenta para abandonar essa planilha Excel e já utilizar uma ferramenta muito mais automatizada, confiante e que possa ajudá-los. Então, são os recados aí iniciais que a gente tem. Eu acredito que hoje nós não vamos roubar 2 horas e meia como da outra vez. Entendo que é uma reunião um pouco mais rápida, talvez seja até bem mais rápido do que a gente imagina, mas a ideia aqui é deixá-los tranquilos para fazer a apuração desse lucro presumido. Lu, você já está por aí? Oi, boa tarde, pessoal. Sim, já estou. Então fica à vontade aí de roubar a tela e começar a Ah, sua magnífica explanação novamente. certo. Aceitei aqui o pessoal que estava pendente. Tá? Eu vou aceitando aqui. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de vocês. E vamos lá, né? Lucro presumido. Para alguns hotéis é um pouco novidade, né? Esse regime, porque a gente sempre pensou nos hotéis de uma forma do lucro real, mas agora tem essa. Com o Perse, a gente abriu mais esse leque aí para a gente pensar nessa nova forma de tributação, né? Diferente do lucro real, o presumido, o cálculo do imposto de renda e da contribuição social, ele é sobre a receita bruta, né? Então, sobre a receita ali que foi realizada no período. Então, isso acaba deixando ele um pouco mais simplificado do que a gente tem no lucro real, que a gente tem que observar resultado, adição e exclusão. Então, a gente tem esse ganho nele em relação a isso, tá? Que ele incide sobre as receitas. Desculpa, gente, eu tô um pouco gripada, tá? Então, minha voz já é rouca, ela tá mais rouca que o normal. É... Com o PERSE, eu vou falar de um presumido sem PERSE, tá? Um presumido sem PERSE, a gente pega todas as receitas, faz o cálculo, faz a presunção, que diminui a base de cálculo dele ali em cima das receitas, e chega no valor do imposto. Com o PERSE, a gente continua com aquele mecanismo de segregação de receita, tá? Então, no presumido, a gente informa quais são as receitas que entram na presunção e quais são as receitas que eu tenho que tributar ali meu imposto de renda cheio, tá bom? Então a diferença é essa. Nós não temos o lucro da exploração, que é aquele cálculo que a gente segrega receita, isso é igual, mas a gente não tem aquele comparativo de um imposto que é resultante do lucro da exploração contra o imposto do lucro real, tá bom? No lucro presumido, a gente faz somente a segregação de receita. E aí, a partir do momento que o PERSE cai, aí a gente tem a presunção ali sobre todo o montante, tá? Não faz mais a segregação de receita. Posso ajudar um pouquinho? Minhas, Pode, minhas, pode. minhas opções alexandrinas aqui. Acho que a maior parte aqui deve ser Tchau. contador, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala em apuração de lucro,
Basicamente, seria todas as suas receitas menos as suas despesas, com algumas adições, você chega no resultado que seria o lucro, e aí você vai pagar imposto sobre esse lucro. É o que a gente chama aí de uma apuração bem simplificada do lucro real. O lucro presumido, entenda, o governo nunca vai jogar para perder dinheiro. Então, o que ele fez? Falou: olha, você quer ser uma forma mais simples? Vou te ajudar. Vamos fazer o seguinte: você apura o seu faturamento, que seriam as suas receitas, então o seu faturamento, as suas vendas, o total do seu faturamento vai ser o débito. Tem alguém com o áudio aberto, por favor. Afonso falou? Acho que eu consigo. Você falou assim, Afonso, cuidado. O BP do... Ale, te deixei no mudo. Aí, não, Volta. tranquilo, já voltei, obrigado. Não, mas aí emudeceu todo mundo, não tem problema não. Então, o que acontece? O governo fez exatamente a mesma conta para um lucro presumido. Ele falou: você vai pegar a sua receita, que é o seu faturamento, tirar suas despesas e vai chegar num resultado para você tributar. A grande sacada aqui é quanto eu tenho de despesa. Ele definiu, é o que a gente chama de presunção. Então eu quero quebrar isso aqui para ficar mais fácil para vocês o entendimento. A presunção é a seguinte: ele falou: olha, pelo mercado, eu imagino que você vai ter 100% de faturamento e uns 68% desse seu faturamento é despesa. Então vamos presumir que você vai ter 68% de despesa. O que sobra? 32%. Então 32% do seu faturamento é lucro, então tribute. Então a mágica é isso, não é nenhuma invenção, da onde vem esses números, tem que presumir 32% e multiplicar 34%. Não, é lucro líquido. Só que como eu não tenho despesa, ele presume uma carga de despesa de 68%. Sobrando então o quê? 32% de lucro. Por isso que a gente faz essa conta. Não sei se eu piorei o entendimento, mas e aí você chegando no lucro de 32% do seu faturamento, você vai tributar normal. Vai aplicar os 15%, vai aplicar adicional, vai pagar contribuição social, tudo segue como se você estivesse fazendo lucro real. Só que onde está a sacada? Na presunção de despesa. Em vez de você fazer um balancete com receitas de despesas gigantes, você pega o seu faturamento, imagina que você tem 68% de despesa, sobrou 32% para tributar. Desculpa, Lu, mas era... Não, é importante, né? E um ponto da presunção é que ela tem diferença até se é serviço, se é comércio, né? Então, além de ter os critérios ali para você optar por seu lucro presumido, essa presunção também tem que estar de acordo com o tipo de negócio. o tipo porque de negócio. você imagina que quem é serviço tem menos despesa, quem é indústria tem mais despesa, então a presunção é de maior volume de despesa. Olha, o setor de comércio tem 92% de despesa, então nós vamos tributar somente 8%. O setor de serviço tem menos despesa, mais é mão de obra. Então vamos reduzir somente em 32%. Essa é a lógica do sistema. Isso. Então, para quem tem serviço é 32% e para quem tem A e B é 12% da presunção, né? Então, é que esse exemplo aqui que eu estou na tela, ele não tem A e B, mas é a título de informação, né? Numa visão sem PERSE, o que teria de venda aqui, ele baixaria aqui total de venda 2.000, com a presunção a gente ia passar a ter uma base de cálculo de R$ 240, né? Então ele influencia nisso. E aí para cada segmento tem esse enquadramento que é feito. Alguma dúvida? Então vamos seguir. O Ítalo está com a mão levantada, já que você abriu para dúvida. Então, assim, alguma dúvida nesse ponto, Ale? não, é bem rápido. É que você falou do AIB 12%, né? Mas só para lembrar que a gente está no PS, né? Então a gente só fez sobre receitas agregadas. Exatamente. É só isso. Exatamente. Perfeito. É que a gente está dando um conceito geral, né? Isso. E aí nós vamos entrar e falar, bom,
aqui nós estamos reunidos por quê? Porque nós estamos tratando de muitos hotéis que fizeram essa opção por estarem no PERSE. Logo, a opção é calcular o imposto no PERSE, não pagando quase nada de imposto. Mas esse quase nada é justamente porque estamos aqui. Porque apesar de ter alíquota zero para o faturamento, né? Eu vou até tratar como faturamento, que é a linguagem do lucro presumido. Esse faturamento, ele vai ter coisas de lavanderia, de estacionamento, daquelas nossas chamadas receitas segregadas, que apesar de você estar no PERSE, ele é devido. Então, nós vamos fazer o cálculo do lucro presumido sobre as receitas segregadas. Então, é por isso que nós estamos aqui, porque continua o mesmo critério. Lembra que eu falei? Você continua pagando imposto de renda normalmente. A forma do lucro presumido é só presumir o quanto você tem de despesa. Como no caso do Persa, aí, 3, 6 meses, não sabemos ainda quanto tempo vai durar, nós vamos manter essa receita com alíquota zero, mas aquelas alíquotas que são tributadas, nós vamos aplicar agora, a Lu vai demonstrar como aplicar a presunção e calcular imposto de renda sobre essas receitas segregadas. Quando acabar o PERSE, quem está no regime de lucro presumido vai aplicar sobre todos os seus faturamentos, toda a sua receita, a presunção. Então a gente vai voltar nesse assunto quando acabar o PERSE efetivamente, como é que você segue, e aí eu já acredito e espero que estejam todos dentro do novo software, como é que a gente faz essa apuração no lucro presumido sem PERSE. Então, ok. Aqui nós fizemos a planilha de uma forma que buscasse todas as contas que nós temos ali no balancete, né? Então, colocamos receitas de serviços, receitas operacionais. Para quem tem A e B, as receitas de A e B, a composição de receitas de aplicação financeira e as receitas não operacionais. Então, aqui ele está buscando, conforme o número da conta, né? Tem um PROC-V aqui que ele busca o balancete. Então, a primeira ideia aqui que a gente precisa fazer. No fechamento, vocês precisam garantir que a receita na contabilidade esteja batendo, tá? Então, até voltando, puxando um pouquinho ali do PIS e COFINS, diariamente se processa a receita de hospedagem, todas as receitas ali que o hotel gera. Na auditoria noturna, faz essa integração. E aí vocês precisam conferir se tudo que estava no VHF está refletindo na contabilidade. Tudo que está no PDV está refletindo na contabilidade. Então, o primeiro passo muito importante é garantir que a receita esteja ok na contabilidade. Segundo passo, essas receitas que são lançadas de maneira manual ali dentro da contabilidade, elas também precisam estar lançadas, tá? Então, no fechamento, é primordial que vocês lancem todas as receitas. Às vezes tem receita de aluguel, outros reconhecimentos que vocês fazem ali. No fechamento, isso tem que estar lançado antes de calcular este imposto, porque a base é literalmente a receita, então precisa estar atualizada, tá? Vocês precisam garantir isso. Todas as receitas integradas na contabilidade, a ideia é que a gente entre no módulo contábil e gere um balancete colunado. Que é também a forma como que hoje a gente já trabalha com os nossos relatórios, né? Coloca o ano, o período, o mês. Aproveitando enquanto você digita, eu Sim. acho que todos viram aí onde você entrou, mas eu vi em outro treinamento perguntas desse tipo. Ah, mas eu não tenho acesso a essa linha. Bom, aí tem que abrir chamado lá para TI para te dar acesso a isso. Nós não temos acesso para dar esse tipo de coisa. Então tá vendo ali onde é balancete colunado? Se você não tem esse daí no seu menu, você tem que abrir um chamado e pedir para a TI te ajudar. Isso. Bem lembrado, né? Então aqui a gente coloca o ano, né? Vou voltar aqui. Janeiro. A gente coloca aqui imprimir número da conta e filtra todas as contas, né? Para garantir que todo o movimento esteja ali. E aqui a ideia é que a gente salve em Excel
que também é o formato ali que normalmente a gente já usa. Então, vai pegar o balancete e vai salvar aqui nessa pasta do... E vai salvar aqui na nossa planilha do cálculo do presumido. Salvando ela aqui, ela vai buscar as contas. Se abrir um PDF, a gente consegue ver que olha lá, tem 196 mil de diária, aqui tem 196 mil de diária. E assim todas as contas elas podem ser também conferidas, né? Mas a ideia é que vocês, obviamente, podem conferir, mas ele já busca conforme o movimento do mês, tá? Então aqui, conforme vocês forem inserindo o balancete e ter mais meses, ele vai preenchendo aqui os valores, tudo bem? Então, a planilha tem essa parte das receitas que já vai ser preenchida. O que nós colocamos aqui com uma cor diferente são as receitas que não estão no PERSE. Então, todas essas receitas aqui, eu deixei taxa de serviço colorida porque tem o repasse, né? Então, essa conta ela acaba não entrando aqui, né? É como se vocês zeram essa conta, né? Então, ela não entra. Mas é que ela tá no mesmo grupo, por isso que ela foi mantida aqui, tá bom, gente? Mas ela acaba não entrando nesse cálculo. Então, o cálculo vai acontecer dentro dessa conta. É que esse hotel que está aqui no exemplo, ele não tem, é um rumo, então ele não tem essas outras, não tem movimento, tá? Mas imaginem que aqui tem movimento. Na hora de escolher o hotel, a gente acabou pegando um rumo. Aí aqui, então, digamos que aqui esteja preenchido com movimento, assim como essa taxa de higienização. E aí aqui tem o total da receita, toda sobre serviços, e aqui ele vai fazer a base de cálculo presumida somente do que tem receita, do que está ali fora do PERSE, tá? Então, ele vai calcular sobre essas que estão com cores destacadas aqui. Se o hotel tivesse A e B, ele iria trazer o movimento. A receita de aplicação financeira e essas outras receitas não operacionais, elas não entram no cálculo da presunção. Então, o que foi gerado de receita em cima dessas linhas vai ser receita versus o imposto, não tem a presunção. A presunção ela só entra para essas outras receitas que estão aqui em cima, tá bom? Então, o que tiver aqui é o que vai ser calculado. E aí, aqui, ele tem essa linha base de cálculo que já pega toda essa receita que tem que ser oferecida à tributação, tá? A alíquota do imposto não muda, ela é 9%. E aí, aqui, a gente tem o valor a recolher da CSL. Aqui tem um ponto importante, por quê? Para quem está no PERSE não, mas tem alguns hotéis, vamos supor, se tem a retenção do órgão público, aí essa linha aqui, ela precisa ser preenchida manualmente, tá? Porque não dá para a gente buscar o saldo do movimento da conta, porque como tem o imposto e às vezes tem a utilização dentro da mesma conta, a gente não consegue fazer um PROC-V deste valor. Então, nesse caso, vocês precisam tirar o razão da conta, ver se tem movimento e inserir aqui se tem a retenção. Se tivesse a retenção, coloca o valor negativo e ele abate aqui automaticamente esse valor, tá?
Automaticamente, quando a gente colar o balancete aqui, ele vai preencher as duas abas aqui, tanto do IRPJ quanto da contribuição social. Aqui tem, ó, CSL, lucro presumido, e IRPJ, lucro presumido. Ele reflete exatamente os mesmos valores de receita, tá? Presunção é a mesma, a base de cálculo ela vai ser a mesma, os critérios aqui também são os mesmos sobre as contas, não há diferença. O que tem de diferença aqui é que se você chegar numa base que você consiga, que dê base para apurar o adicional, ele vai apurar. Então, ele também tem o cálculo do adicional. Esse IR aqui é o IR sobre aplicação financeira. O mesmo ponto, vocês precisam entrar lá, tirar o razão e lançar o valor que vocês tiveram de IR sobre aplicação financeira aqui. Se teve retenção de órgão público, também, para quem estiver possibilitado de ter, não vai ter, precisa também tirar o razão. E aí aqui é o valor que precisa ser provisionado, né? O presumido, ele tem... O recolhimento dele é no final do trimestre. Então, hoje a gente reconhece ali a provisão daquele imposto, mas efetivamente a gente só vai recolher, por exemplo, janeiro, fevereiro e março, a gente só vai recolher no final de abril. Então, é o que vai ser considerado nessa linha aqui final. E aí a ideia, como o Ale falou, é que esse cálculo do presumido, ele ocorra dentro do sistema lá do Elalur, que aí vocês não precisariam estar usando a planilha, tá? Então, essa planilha ela vai ser inicialmente disponibilizada para vocês fazerem o cálculo, mas daqui a um tempo a gente já consegue trabalhar com ela dentro do Elalur. Tem uma perguntinha aí, Lu, até na célula que você está, do Jorge. Está perguntando se pode deduzir imposto de renda de órgão público de anos anteriores ou apenas do exercício. Não, é do exercício. É só o do exercício. O que é de ano anterior, ele entra na sua composição de saldo negativo. Ele não entra compensando aqui. agora. Isso, não entra. Você vai ter que pedir restituição lá na frente pelo ICF e tal. Isso mesmo. E aí, só um ponto, aproveitando o ponto, né? Quem gerou esses créditos, assim, eles só podem ser solicitados também após a entrega da ICF, né? A gente não pode fazer isso antes da ICF. Praticamente um semestre depois do fechamento que a gente vai começar a pensar em pedir essa restituição e fazer um perder conta. A gente não pode pedir sem que tenha cumprido a obrigação acessória. Então é isso, pessoal. Ele é mais simples. É muito importante que vocês garantam as receitas, que elas estejam integradas, lançadas, principalmente essas receitas que requerem uma ação ali humana, né, de estar lançando, de estar garantindo que ela aconteça. É por trimestre, então agora são provisões do imposto. Ele não é mensal, não é por estimativa, é igual no lucro real. E o que prevalece é sempre o total ali do trimestre. Ele é mais simples. Ele tem essa facilidade, tá? Não se assustem se vocês estiverem achando que, nossa, é só isso, né? Ele tem essa simplicidade mesmo. A proposta de ser uma tributação mais fácil, como eu disse, o governo vai lá e presume uma quantidade de despesa e coloca. O Otávio está com a mão levantada e tem uma pergunta no chat, mas antes de mais nada, eu acho que, primeiro, a planilha vai ser disponibilizada e eu tenho bastante receio, nosso sistema de e-mail que está sofrendo uma troca de servidor. Eu acho importante você já colocar, Lu, se possível, essa planilha aqui dentro do chat, que está todo mundo plugado, eles já conseguem baixar. Tá bom. Mas a gente vai mandar para os GRS de qualquer forma, tentando que chegue até vocês. Segundo, é um processo simples, vocês vão receber a planilha, você gera o balancete, cola o balancete aqui, e o balancete vai puxar, as fórmulas da planilha vai puxar. Mas, gente, hoje, quem está no Perse, são simplesmente as linhas aqui que estão printadas de azulzinho. Vale a pena dar uma olhada. Pode ser Excel, é sempre um Excel, pode dar um tilt, qualquer coisa. Então, acho que tem que dar uma olhada, verificar. Cada um aí tem um hotel, não é uma coisa assim monstruosa. É bom dar uma verificada para a gente ter esse número.
No nosso processo de pagamento, como a Lu disse, o pagamento do imposto para quem está no regime de lucro presumido é trimestral. Ah, então eu não tenho que fazer nada no primeiro, segundo, terceiro trimestre? Não, tem que fazer exatamente isso daqui, tem que contabilizar isso aqui como uma provisão que vai ser pago, tem que cumprir o nosso programa lá de envio das informações para a DCTF Web, para a gente receber. Então, o que eu mando para o imposto de renda? Você vai mandar essa planilha preenchida para que a gente tenha aqui essa informação. E ao final do terceiro trimestre, a gente vai gerar o valor devido efetivamente para o fisco. Vai pelo Otávio, que eu vou dar uma lida na pergunta aqui. Pode falar, Otávio. Pessoal, boa tarde a todos, boa tarde. Obrigado, Lu. Só para ratificar uma informação, para os hotéis vão ter que, no caso, vão ter que fazer esse procedimento ainda hoje, porque vão ter que lançar calcular o imposto de renda e contribuição para que o resultado do mês de janeiro corresponde já com a contabilização desse imposto de renda, que é sobre as receitas segregadas. Além disso, eu queria comentar uma informação aqui. Ô, Lu, deixa a planilha aberta para mim, por gentileza. Ó, no lançamento do Contas a Pagar, nós não vamos lançar o valor. No caso de alguns hotéis que tiverem deduções, lembrando que sempre é pelo valor, não pode lançar pelo valor líquido, porque a dedução é uma compensação do pagamento. Ou seja, o valor contabilizado tem que ser sempre o valor bruto. Se tiver retenções que vão ser aplicadas, deverão ser no CAP, jogar o alterador da compensação. Então, lembrando que o lançamento do imposto de renda e contribuição sempre é pelo valor bruto. A dedução é uma compensação do pagamento financeiro. Então, e nesse caso, deve ser utilizado os alteradores que já estão no CAP. Ok? O Lu, tem uma pergunta, acho que é essa informação. Então, pessoal, para quem está ainda no lucro presumido, vão ter que fazer ainda hoje essa contabilização para atualizar o AIG e para ter o resultado do mês de janeiro correspondente com essa dedução. Entendo que os valores não são relevantes, porque, de acordo com o Alexandre, as linhas que estão apurando segregações são praticamente alguns lançamentos. Aí, no caso, não cabe nem aluguel de sala, aluguel de equipamento. Então, assim, tem muita coisa que o valor vai ser bem relevante em relação ao imposto de renda e contribuição. Obrigado, pessoal. Eu vou mandar a planilha no chat. Eu não. Isso. Quando a gente cria reunião assim, a gente não consegue subir. É verdade. Nós sofremos da outra reunião. Duas perguntas aqui. A primeira, acho que até o Otávio estava falando, mas de novo, vamos lá. O Davi está perguntando se os repasses de receita, como aluguel de sala, não entram no cálculo de reduzindo a base. Não. Okay. Sobre bruta, não é líquida. Que aí Sim. entra o critério da líquida, né? Sim. E a Maiara está perguntando se o pagamento será feito pelo corporativo e enviado ND para o hotel. Sim, seguirá o mesmo processo que a gente falou lá do PIS e COFINS da DCTF Web. Ou seja, tudo a partir de agora são declarados e confessados pela matriz, gerado um único DARF, pago aqui pelo financeiro corporativo, e depois via ND a gente vai fazer o repasse. O que mais, pessoal? Vamos lá. Alexandre, eu sei que é simplesinho, mas fiquem à vontade. Pode falar, Otávio. De novo. Eu entendo que a planilha que será disponibilizada pela Luciana é com PERSE, correto? Lucro presumido com PERSE. Sim, ela está calculando somente sobre aquelas receitas em azul. Isso, então, assim, é porque eu não sei se todos aqui tem algum hotel que está sem PERSE. Se o hotel não está no PERSE e optou pelo lucro presumido, aí o cálculo tem que ser feito sobre todas as receitas, que é o que a gente falou no comecinho, que vamos ter que rever assim que cair o PERSE. Então essa planilha, se eu não estiver enganado, me corrija, mas ela está formulada para calcular somente sobre as receitas segregadas, vamos dizer assim. Então se tiver alguém aqui que é PERSE, não é PERSE,
Aí acho que a gente pode tratar de forma separada, nos acione aqui, para a gente mandar uma planilha até diferente. Porque se eu mandar uma planilha para todo mundo, eu bagunço. Então acho que é Perfeito, é melhor isso tratar mesmo. esse de forma diferente. É por isso que eu perguntei. Obrigado, Alexandre. Não, tranquilo. Estamos aqui para tirar dúvida. As perguntas sempre a mais boba pode ser a fatal para todo mundo. Eu sempre fui aluno lá no final da sala que levantava e fazia as perguntas tolas, porque elas são as mais importantes. Parece tola, mas se você fez pergunta, é porque você raciocinou e não entendeu alguma coisa. Por ordem, o Ítalo e o Davi. É Davi ou David? Ainda não, mas enfim. Vai lá, Ítalo. Eu só fiquei com uma dúvida que o Otávio falou aí, né? Porque a gente já encerrou janeiro, né? E já até imputou no AIG, tem até chamada em aberto no FP&A, e significa então que se tiver alguma retificação, vai ter que mudar tudo novamente e vai ter que imputar os balancetes novamente, correto? Mas você mexeu em Ou receita. vai acertar em fevereiro, né? Que no caso seria ele não só calculou estorno. imposto. Ele não calculou imposto, Lu. Acho que aí tem que ser o o Otávio para nos ajudar. O Ítalo, acho que entendo que você tem o seu regional, acho que não sei se está na reunião. Eu entendo que no caso do Ornar de São Paulo, eu vou pedir para todos alterarem, porque para apresentar o resultado correto, porque se você vai começar a contabilizar um imposto de janeiro em fevereiro, eu acho que é importante você conversar com o seu regional, o que ele entender qual seria a melhor opção para vocês. No caso do Ornar de São Paulo, eu estou pedindo para fazer todo nesse mês de janeiro. Ok. Obrigado. Nada, valeu. Ô, Davi, já me marca se é Davi ou David. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Alexandre. É David ali. Eu tenho um filho aqui que eu também fiz essa proeza de colocar David, Davi, aí deve sofrer na escola também, coitado. Não, é normal, já estou acostumado. Ô, Lu, eu tenho uma dúvida sobre duas receitas. Gostaria de saber se elas entram na base de cálculo agora na segregação, né? Que é outras receitas não operacionais e outras receitas operacionais. Assim, o critério da segregação de receita não mudou. Ele continuou o mesmo. Mas pela essa planilha que vocês fizeram, está calculando imposto sobre essa receita? Não sei qual que é o grupo que ela está classificada. Na época que nós definimos, vou até ajudá-lo, desculpa, mas Isso, pode ir. na época que nós definimos o que seriam as receitas não tributadas e tributadas, ela foi pelo grupo de contas do balancete. E aí eu deixo aqui até a ressalva que quem me ajudou muito foi o Otávio nesse ponto, né, buscando esclarecer quais eram as receitas que não estão ligadas ao nosso negócio de hotelaria. Então, esse grupo é o que está definido. Eu não posso responder pela sua, porque eu não sei qual que é o grupo que ela está, a que você está se referindo, mas você já vinha tributando, vinha tributando? Lucilane, acho que era aquelas receitas que tinha dedução de receita. No caso, acho que é a internet, não é isso, David? Não, outras receitas não operacionais é uma conta contábil. Normal, é uma linha de receita. No caso que nós estava conversando em relação, era aquela conta redutora que você tinha questionado no cálculo anterior. Não, acho que você está se confundindo. Qual que é a conta, o número? Tem como abrir a planilha que você tinha apresentado? É porque, assim, quando a gente fala de outras receitas, a gente já deixa ela fora ela não é uma receita ali operacional da empresa. Se puder descer um pouquinho. Eu acredito que Deixa eu ver. Ele está tributando isso. Aqui, ó. Receita não operacionais. Isso. Então essa daí vai ser tributada. Tá. Sim, porque é o que a Lu estava falando, né? Até antes da gente chegar no conceito da planilha. Não está na sua operação. E o PERSE veio para ajudar o operacional da hotelaria. Se a gente está vendendo outras coisas aí, imagino que teve uma venda de ativo, sei lá, qualquer coisa que não é do negócio, a Receita entende que não deve ser abarcada pelo benefício. Não, perfeito. Como não tinha valor aqui, eu não tinha enxergado se estava colorido ou não, por isso a minha pergunta. Mas tá ok, então. Obrigado.
Acho que o Ítalo não abaixou ou continua com dúvida? Manda. Outra dúvida, desculpa. O PIS e COFINS também, vocês que vão pagar aí, vão mandar ND ou só IRPJ e CSLL? Todos os 4 impostos federais foram colocados dentro da DCTF Web. Até na Obrigado. apresentação, a gente fez aquele cuidado lá quando o Fábio fez a apresentação. Eu coloquei 2 slides justamente para a gente chamar atenção. PIS e COFINS é um slide, imposto de renda é outro slide, mas todos eles seguem o mesmo fluxo. A data de pagamento é diferente, mas nós temos que informar na DCTF Web. Apesar que viver na área fiscal, você sabe que é uma montanha-russa, né? Hoje nós levantamos com uma alteração de legislação, né, dando um fôlego aí, mas a gente não mudou nada, porque no final a questão é o pagamento. A influência do pagamento é que vai nos direcionar a cumprir prazos aí, por isso que a gente fez aquele cronograma. Porque não é mais só a obrigação acessória, envolve-se declarar uma informação e depois pagar aquela informação que nós declaramos. Então aí para quem acompanhou hoje que teve uma mudança de prazo, estenderam mais 5, 10 dias aí para entregar a DCTF Web, aquele fluxo continua válido, nós não vamos alterar, porque aquele fluxo que nós criamos, ele tem muito mais direcionamento fiscal e financeiro do que só o atendimento da obrigação acessória. Me surgiu uma outra dúvida aqui. No lucro presumido, nós também temos aquela limitação, né? Não é aquele mínimo de lucro que eu posso ter no mês que não será tributado, que é os 20 mil mensais? Sim, é o adicional. Como eu disse, você vai presumir a despesa e depois que você chegou num resultado, você vai seguir a mesma regra. Vai tributar 15% sobre tudo, vai aplicar os 20 mil por mês e vai reduzir e aplicar a alíquota de adicional de 10%. Então, nesse caso, como a minha base ela vai ser pequena, possivelmente eu posso não pagar os 10% adicional, só os 15%. Pode ser que aconteça assim. 10, 20, 10, 40, 60, né? Como nós vamos pagar lá no trimestre. Sim, perfeito. Tá ok. Fala, Cris. Seu microfone está aberto, mas eu não estou te ouvindo. Eu também não. Problemas técnicos com a Cristiane, não estamos te ouvindo. Se quiser escrever, se não está com probleminha, não tem problema. Consegue também. me ouvir agora? Agora sim, muito bem. A planilha vocês vão disponibilizar através de e-mail, via Lecom, só para... Através de e-mail. Estou tentando subir aqui. Tem que ser o mais rápido possível, como o Otávio falou que tem que ser hoje, né? Já manda no WhatsApp aqui do Otávio, que ele também já começa a mandar para os grupos dele. Isso. O Otávio, Obrigada. O Cleiton também acho que está aqui. Enfim, já manda no grupo do GRs. De todo mundo, né? Eu vou mandar para eles. A gente e agilizar. Aí eu já mando, eles já replicam para vocês, tá bom? Isso que é a Cris é da TCS, Lu. Eu estava tentando responder na agenda, Lei, e não estava conseguindo. Ok. Desde a mais paulista das cariocas. Eu tô aqui, senhor Alexandre, presente. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer inenarrável. Ai, meu Deus. Até aproveitar, eu quero agradecer aos BPs que estão participando. É importante que eles participem dessa informação para entender o processo, porque com certeza eles poderão responder essa informação para os investidores deles. Ou seja, o que o Alexandre deixou claro, que a apuração que está sendo feita é sobre as receitas segregadas, que são praticamente que não faz parte das receitas que foram beneficiadas, que estão sendo beneficiadas pelo PERSE. Então, acho que é importante todos participarem para ter o entendimento, para saber o que foi feito, independente se foi feito pelo CSC ou se foi feito o que vai ser feito pelo hotel.
Então, obrigado, pessoal, a participação de vocês. Muito bem. A Tassiane está com a mão aberta, levantada. Vamos lá. Oi, boa tarde. O meu aqui o meu fiscal é feito pelo corporativo. Essa planilha eu preencho para poder lançar no meu contas a pagar para ter a contabilização, mas eu tenho que mandar por algum lugar, pelo Lecom, pelo SharePoint, ou não precisa, só preencho e lanço no meu contas a pagar? Qual que é o hotel, só para a gente ver? Ele está no CSC? É o FIT Recife. É só o fiscal que é no CSC. Bom, acho que até a observação do Otávio aqui, a gente vai reforçar exatamente isso. Os hotéis que são CSC, eu não tenho a lista aqui de cabeça, então por isso que eu estou só generalizando aqui para ficar mais fácil. Não é não, CSC não, ali. Então, se não é CSC, tem que ser feito no hotel. Ele não está dentro desse que eu vou falar agora. Mas os porque- hotéis CSC Olha, esses Ale, são aqueles é hotéis porque- FITs. Isso. São os FITs. Isso, Estão os naquela lista, Lu? FITs, é, Os seis os lá? FITs, Os é, os FITs, FITs. Não, se estão na minha lista dos Os FITs, eles FITs. continuam sendo CSC. É que a gente no fiscal trata todo mundo como CSC, tá, o Deji? Aham. Mas Tá bom. tá Tá na bom. nossa lista, acho que tem 5 FITs desses que são, para nós, são CSC, a gente atende da forma que eu vou falar agora. Então, Tassiana, tá certo do jeito que eu vou falar. Esses hotéis não tem que se preocupar com cálculo. A área fiscal vai fazer o preenchimento da planilha, vai fazer a geração do balancete, vai preencher lá, vai mandar para o pessoal, vai abrir um chamado, inclusive, que é uma área até separada da Lu, tem um braço nosso aqui, vai abrir um chamado, vai mandar o balancete para a equipe do corporativo fazer o controle e fazer o pagamento. Depois a Lu vai receber essa planilha do CSC fiscal, vai fazer o envio lá para o financeiro, que vai enviar o pagamento apenas, acho que para você, porque você não deve estar com a Deji para fazer o pagamento. Mas toda a parte fiscal de cálculo vai ser feita por aqui na nossa equipe. Tem dúvida? Não, entendi. Só que como é que eu lanço? Eles que vão lançar no meu contas a pagar ou eu que lanço? Você que lança, nós vamos disponibilizar lá no SharePoint, tá? Tá bom. A planilha está no cálculo lá no SharePoint. Tá, Isso porque, você até me corrija para os outros que estão com o CSC completo. Isso porque ela não está com o financeiro aqui, é isso, Lu? Isso, tô não. Porque os É só o outros, fiscal. para quem está no CSC completo, o fluxo vai ser, a Lu vai, depois de apurar todo o valor, vai mandar para a nossa tesouraria o valor de imposto que foi pago, a tesouraria vai mandar uma ND para cada um dos hotéis, e no caso, ela vai mandar para a Deji fazer o pagamento, porque não vai para o hotel. Então, a ND vai para a Deji, que é o contas a pagar. É isso, Deji? Ajuda aí, mas ela que vai fazer o pagamento da CND. Acho que o pagamento vem para mim, a ND normal. Só assim, como vai ser disponibilizada a planilha no SharePoint, será que eu consigo lançar hoje ou segunda ainda dentro de janeiro? Consegue hoje, Consegue hoje. Assim que ele finalizar, ele te dá um toque, ele te formaliza, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Quem é CSC, Ale, já foi feito no fechamento, tá? É o que eu ia falar, a gente já fez quase todos os hotéis aqui, a gente já tinha feito esse cálculo já. Aleilu, esse mês agora a gente tombou o último FIT, com exceção de Recife, para dentro do CSC Full, que era Primavera. Então, a partir de agora, só o FIT Recife que está nessa condição de ser CSC, mas não ser, entendeu? Tá bom. Todos os demais tombaram. Tá, fica tranquilo. Obrigada. A gente já organizou. Fica com esse coisa, né, Deji? Tanto os outros FITs, os outros que são do CSC, é uma comunicação que já existe entre o CSC financeiro e o fiscal, né? Então, já foi. Aí ficou faltando o da Tassi, mas aí a gente já resolve agora, Eu que sou tá bom? diferente. Tassi. Vem pra cá, mulher, vem tudo pra cá que você vai ficar mais feliz. A Deji vai ficar feliz. Né? Bom, a planilha eu já disponibilizei para os GRRs, Cris, te copiei. Acho que é só, não tem... Ele traz essa facilidade
das receitas, né, na hora do cálculo. E como eu não tenho o lucro da exploração para a gente calcular, aí fica mais tranquilo. Ok. Acho que também terminamos aqui. Obrigado pela participação aí de todos. Obrigada. E obrigado pelos GRRs que nos apoiaram. Aliás, tem nos apoiado bastante aí nessa empreitada de comunicação, nos ajudando aí. Bacana. Ah, Lu, fala aí, Luciana. Olá, vocês me escutam? Sim, Pronto. Lu, pode falar. Não é sobre o IRPJ e contribuição social, por isso que eu esperei a finalização, é sobre o PIS e COFINS. Tá. No caso, eu tive a questão do CST 06 Uhum. e ainda está aparecendo lá na tela como não cumulativo, só que aparece somente na tela inicial. Se eu abro o relatório, ele aparece como a situação fiscal como A. Então, o rapaz da TOTS respondeu o chamado dizendo que para gerar o SPED vai estar ok, mas ainda vai estar com esse erro nessa tela. Eu não sei se isso está acontecendo exclusivamente com o meu ou se é geral. Tá, eu vou ver, quem atendeu foi o Diego, né? Eu acho que deve estar com algum problema ali de totalizador, sabe? Para ele poder estar tirando aquela linha ali do total. Porque o cálculo não está influenciando o cálculo do Não, o imposto, né? cálculo É tá certo. simplesmente a demonstração ali quando você abre o auditor, né? Eu Exato. vou ver com o Diego se ele consegue pegar o seu exemplo e abrir ai, meu Deus, uma issue para o desenvolvedor da TOTUS, tá? Porque se já está corrigido, era para ele reprocessar e tirar daquela linha do não cumulativo. Se ele não está tirando, não é, como ele falou, não vai dar erro na apuração, não vai dar erro no cálculo ali e na geração do arquivo. É mais uma questão ali de demonstração mesmo da linha que ele não está atualizando para a linha correta. Tá, perfeito. É só para pegar o gancho. Tá Valeu, bom, obrigada. imagina. Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida? Muito bem. Se não temos dúvida, vamos encerrar. Na sequência, eu vou baixar o arquivos e acho que alguns recebem pelo Teams a gravação, outros acho que não, mas eu tento disponibilizar lá no YouTube, lá daquele jeito lá. Acho que facilita para vocês assistirem. O importante é que a gente Ale, tenha alguma base. Pode falar, Rafa. posso abusar um pouquinho de vocês? Sempre. Acho Pode que é uma abusar da dúvida que Lu, pode né? Porque é a surgir. Lu que conhece. Eu só faço o meio de campo. Uma dúvida que surgiu de um colega ontem. Eu dei um posicionamento a ele, mas pedi para a gente confirmar com vocês essa informação. Por conta de que o Hotéis com AIB tem um crédito de PIS e COFINS no regime como não cumulativo alto, por conta do AIB, ele vinha acumulando mais crédito do que tinha de imposto a pagar, de PIS e COFINS. Logo, tem um saldo de compensação de PIS e COFINS que ele tem direito de se creditar em algum momento, sobre apurações futuras. A pergunta dele foi se pela apuração do lucro presumido ele poderia continuar usando esses créditos ou não. Eu, no meu entendimento, não, porque eu não posso usar PIS e COFINS não cumulativo no cumulativo. Então ele vai ter que aguardar retornar para o lucro real para ele usar esses créditos no futuro, correto? Rafa, eu recepcionei esse chamado, está direcionado aqui para a equipe para a gente estudar sobre o tema, inclusive até com embasamento, em qual momento que a gente pode utilizar ou não. Ele já está aqui para a gente estudar, tá? Como é uma situação diferente que a gente não tinha tido ainda, então eu prefiro ter a resposta com mais embasamento e que aí a gente consiga formalizar por comunicado, né, passar de uma outra forma para vocês. Mas eu já vi esse chamado, ele já está direcionado justamente para a gente estudar sobre o tema. Legal. Aí eu vou orientar para os meus hotéis, vou pedir para os outros GRS também orientar os demais, para não tomar crédito até que se tenha Sim, uma até definição. mesmo porque, presumido, a gente não tem o aproveitamento do crédito, né? Então ele já não Isso. tem, ele, pelo enquadramento dele, ele não tem. Mas a gente prefere seguir dessa forma, tá? Maravilha. Obrigado, Lu. Imagina. O que mais, pessoal?
Podemos encerrar? Eu, Acho que sim, né? Hoje foi eu, mais leve, né? Não teve tanta tela do sistema. hoje foi um pouquinho melhor. É. E eu acho até, Rafa, é bom a gente dar uma pesquisada para responder com base da legislação para não ter Sim, sim, contra-argumentação. isso. Mas eu tenho a impressão que não vai poder também, tá? Até porque quando isso sobe no SPED, ele sobe no bloco do não cumulativo. Como não tem nada, ele não pode ficar negativo, né? Isso aí. Exatamente. E até existem formas de você também entrar até com esse pedido, né? Existem alguns procedimentos aí para entrar com pedido de aproveitamento do crédito, né? É diferente. O crédito é mais, como fala? A forma de comprovação dele também é bem criteriosa, tá? A Receita sempre tenta, ela já abriu bastante, deixando a gente cruzar os federais, já foi uma grande coisa, mas normalmente ela pôs imposição para o imposto de renda, a partir de 18 não deixando, né? Então, e eu acho que ela não vai deixar também no cumulativo, porque você mescla muito os regimes, mas vamos dar uma embasada na lei para não falar só de orelha. Por isso até que recebeu o chamado e tá subindo, né? A Juliana tem uma pergunta aí também. Fui eu mesma que recepcionei, eu sei até qual foi o hotel que abriu, e aí ontem mesmo, ele caiu ontem na fila, e aí ontem mesmo eu já direcionei já para a gente trabalhar sobre esse tema, tá? Tá no radar. Ju? Oi, Lu, tudo bem? Tudo. Então, minha dúvida ainda nessa questão dos créditos, no sistema, então a gente não precisa fazer mais aquele procedimento do controle de saldos e gerar os saldos? Não. Ou faz e zera lá? Não, ele não calcula crédito. É que assim, você não precisa, nesse momento, o seu crédito ele tem que estar congelado. Porque você, no lucro presumido, você é vedado a utilização do crédito porque você opera numa alíquota reduzida. Então, assim, aquele controlinho de saldo você não precisa gerar. Mas a funcionalidade de gerar lá, calcular crédito, você precisa, porque ele não só calcula o crédito, né? Ele recalcula toda a sua base. Então, ali você mantém aquela geração daquele passo do sistema. Mas ele não vai calcular crédito, né? Ele não tem que calcular crédito. E você não tem que fazer aquele controle do saldo. O que está lá, ele vai ficar estático. Um dia, vamos por é só uma suposição, tá? Se voltar a utilizar o crédito ele vai estar ali guardadinho no Fiscal Flex. O saldo, tá bom? Imagina. Acho que alguém me perguntou do curso da DCTF lá que a gente fez anteriormente. Eu coloquei no chat aí o link que eu normalmente jogo lá numa pasta do YouTube lá. Se alguém não recebeu, é só clicar aí, acho que consegue assistir para ter acesso ao que a gente fez de 2 horas e meia. Quem tiver coragem de nos escutar mais 2 horas e meia, parabéns, né? Porque não é fácil. Mas tá aí o link aí. Fechamos? Muito bom. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau. pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Você viu? Botaram tudo assim. Não, agora, eu quero nesse agora. Momento, quero saber se dá.